Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula sobre Belle Époque, que é o antessala da Primeira Guerra Mundial, que é um período da história em que o mundo acreditava que estava em paz, que as transformações oriundas aí da Revolução Industrial trariam paz para a humanidade, que a humanidade viveria apenas do conforto da Revolução Industrial. E a gente percebe hoje que isso foi uma falácia, foi uma mentira, que não se concretizou esse sonho, né? E é exatamente nesse momento, nós estamos na antessala aí da grande Primeira Guerra, né? Onde as contradições do capitalismo vão ser expostas, as vísceras do capitalismo serão expostas para todos nós. Esta aula, eu preparei ela para a segunda série do ensino médio, para algumas escolas que eu dou aula, e para outras escolas ela já faz parte da terceira série do ensino médio. Vou explicar por quê. Porque alguns métodos de ensino, né, são mais dinâmicos, mais rápidos. Então, no segundo ano do ensino médio, a gente estuda tudo, e daí o terceiro ano é um ano de revisão. E já em outras, o material bem preparado para estudar primeiro, segundo, terceiro ano. Você estuda aquela história mais contemporânea, que é essa que nós estamos estudando aqui. Então, aqui na apresentação vai estar a segunda série do ensino médio. Se você for da terceira série, não se preocupe, né? Se você for daquele método mais rápido, você já estudou isso, está revisando. Se você da terceira série está vendo isso pela primeira vez, não se assuste de estar segunda série, porque o material é preparado exatamente para isso, segunda para terceira. Vamos lá então, vamos falar sobre Belle Époque. Sobre o Enem, esse assunto, né, dentro do que o Enem pede, ele está em diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade, dentro das propostas ali que serão cobradas do Enem. A partir de 1871, com o final da Guerra Franco-Prussiana e o fracasso da Comuna de Paris, teve início a chamada Belle Époque, ou a Bela Época. Então, com o final aí das guerras, a Guerra Franco-Prussiana, Franco-Prussianos estamos falando de França e Alemanha. A Alemanha foi a Prússia que deu origem ao que é a Alemanha. Então, elas viviam num pé de guerra, essas duas nações. E não pense que o final dessas guerras franco-prussianas vão dar por fim, porque a disputa pela Alsácia e Lorena, que fica ali na fronteira entre esses dois países, vai dar pano para manga ali na Primeira Guerra Mundial. E ao final da guerra, eles vão tomar a Alsácia e Lorena, a França vai tomar de volta a Alsácia e Lorena, que ela havia perdido nas guerras franco-prussianas. Então, mas esse momento de relativa paz, vamos colocar relativa paz, é como foi a Guerra Fria. Guerra Fria não foi fria nada, tinha guerra bombando para todo lado, né? Foi fria, mas não tanto, né? Então a gente não pode relativizar isso. Então, e aí, com o final da Comuna de Paris, o fracasso da Comuna de Paris, então, vamos dizer assim, a burguesia falou, acabou, cessou, agora é só prosperidade, a gente explorando a mão de obra do trabalhador, que a história acabou. A história acabou, não tem mais transformação, né? Se for a história como Karl Marx diz, que o motor da história são as transformações, são as revoluções, a história acabou, né? Recentemente teve outros que falaram que a história tinha acabado, e aí veio o ataque na Torre Gêmeas, veio uma série de coisas aí, né? E nós vivemos nesse mundo cheio de transformações ainda. Então não se iluda quando alguém falar para você que a história acabou. Sempre tem algo para transformar na sociedade.
humana. Então, são as próprias contradições do capitalismo que vão sendo expostas ao final da Belle Époque. Belle Époque é um período de contradição, né? A burguesia se iludiu ao acreditar que, fazendo a Revolução Industrial, está tudo transformado, tudo bem, né? A Revolução Industrial ela seria boa, né, se todos tivessem acesso aos produtos da Revolução Industrial. Isso não acontece, a grande maioria é explorada, né? Os capitais, né? Depois veio o capitalismo financeiro, que nem expôs muito mais isso. Então, por isso que a Belle Époque é um período aí de ilusão, que vai, né, ser a antivéspera aí para um período mais sangrento da história até então, né? Lembrando, né, muitos aí perguntam, mas como chamava a Primeira Guerra? Né? Não chamava a Primeira Guerra quando era e aconteceu, né? Depois, nós historiadores vamos estudando, falam, ó, essa aqui é a grande Primeira Guerra, essa aqui é a Segunda Guerra. Mas eles chamavam de a Grande Guerra, o Grande Conflito. Depois da Segunda, que nós vamos pegar e vamos colocar cada uma como Primeira e Segunda. Nas nossas interpretações, a gente vê a Primeira e a Segunda Guerra como uma guerra só. É como se fosse um jogo de futebol. Tem o primeiro tempo, os times vão para o vestiário e depois voltam para o segundo tempo. É mais ou menos isso, né? Porque todos os elementos, né, que fizeram com que acontecesse a Segunda Guerra estão ali no final da Primeira Guerra Mundial. Mas isso a gente aprende numa aula específica sobre a Segunda Guerra Mundial. Lembrando, esta aula ainda não é sobre a Primeira Guerra Mundial. Esta aula é sobre Belle Époque. Entre essa data e o início da Primeira Guerra Mundial, não ocorreu nenhum conflito armado entre as grandes potências e nenhuma grande revolta social que provocasse mudança na ordem liberal burguesa. Então, aí está a grande contradição. Eles acreditaram que não haveriam mais transformações, que não haveriam mais reveses em relação à ordem burguesa. E a gente vê que não teve só um revés, né? Teve o revés aí das nações que estavam excluídas aí da partilha da África, que deu origem à Primeira Guerra Mundial, e depois tivemos aí a ascensão do nazifascismo, que fazia oposição ao liberalismo e ao comunismo. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aí a oposição do socialismo ao capitalismo. Então, sem contar o anarquismo também, que faz uma forte oposição à sociedade liberal burguesa. Então, foi uma grande ilusão da burguesia acreditar que estava tudo bem, que eles iam comandar, continuam comandando, mas não sem esse revés, sem essa oposição, sem alguém questionar as contradições aí do regime. Havia um otimismo liberal em relação ao processo de urbanização e desenvolvimento tecnológico da Segunda Revolução Industrial. Então, esse otimismo até exacerbado, eles vão acreditar que eles vão produzir, que vão vender muito, mas tinha que tem que partilhar os frutos dessa revolução, tem que partilhar os frutos da riqueza. Isso não aconteceu, né? Então, onde que o liberalismo peca? Nas contradições que ele mesmo criou. A burguesia, ela não completou a sua revolução. A revolução da burguesia prometia liberdade, igualdade e fraternidade. Mas depois que ela toma o poder, igualdade já fica um pouquinho de lado,
fraternidade também, né? Igualdade jurídica. Se você não tiver um advogado bom, essa igualdade jurídica vai pro beleléu. Então, a burguesia faz essa opção de não completar a revolução. Tanto a Revolução Francesa, né, liberal, depois a industrial, né, primeiro a industrial, depois a francesa, mas ela não é completada, não se completou até hoje a Revolução Francesa. Os avanços científicos alimentavam uma noção de progresso constante da humanidade. Então, acreditava-se que a humanidade estava em um progresso constante. Estamos sim progredindo. E nesse momento histórico que nós vivemos, o progresso é muito rápido. Tecnológico, o nosso progresso é muito rápido. O mundo se transforma muito rapidamente em uma década, em um ano, em 2 anos. Né? A gente vê essas transformações acontecendo de forma muito rápida. Né? Naquela época lá, eles viam maravilhados. Hoje mais ainda, a gente vê, né, tanta coisa se transformando muito rapidamente. O tempo histórico, ele está acelerado. Porém, todavia, contudo, o ser humano parece não acompanhar o avanço tecnológico. A gente vê tantas barbáries hoje que a gente não acredita que esse mesmo homem que vai à Lua, vê as estrelas, que cria produtos fantásticos, né, é o mesmo homem que faz tantas barbáries que a gente vê aí. Né? A gente vive num mundo de tensão, com líderes políticos falando asneiras o tempo todo. E a gente fica pensando, como que essa sociedade elegeu esses homens para comandar os seus países? Né? Com toda essa transformação, tudo isso que a gente vê, né? É sempre aquela frase, isso no século XXI. Então, o humano ele não acompanha o tecnológico, infelizmente. Infelizmente, o humano não acompanha o tecnológico. O ser humano acaba ficando atrasado em relação às suas transformações. Né? Por isso que a gente assiste tantas barbáries que a gente vê nos dias atuais. Como a questão que está acontecendo atualmente, que nós estamos gravando essa aula aqui, no dia 24 de agosto, da menina que foi estuprada pelo próprio tio. Né? E aí pessoas foram, né, piorar a situação daquela menina. Né? E a gente fica pensando, essas pessoas existem, elas estão vivendo no meio de nós e não são uma pequena minoria insignificante, não. Né? Se fosse uma pequena minoria insignificante, tudo bem, mas não. Eles fazem coro, fazem eco. Então, esse é o grande problema. O humano não está acompanhando o tecnológico. Né? Nessa atmosfera de otimismo e cientificismo, ganhava espaço o positivismo, tendência filosófica baseada na crença do progresso como fruto do desenvolvimento da ciência e de sua aplicação em todas as áreas, inclusive nos governos. O positivismo, cientificismo, né, ele está relacionado até com a história do Brasil. O Brasil republicano é um Brasil positivista. Quem nunca viu a frase que nós temos na nossa bandeira? Ordem e progresso. É uma frase positivista. O lema do positivismo é amor, ordem e progresso. Né? Para a nossa bandeira, nós acabamos adotando ordem e progresso. E a ideia era essa mesmo. Né? Que, né, aplicando a ciência à vida, aos governos, ao ser humano, né, você poderia prever, você poderia ser exato. Augusto Comte, o mentor aí do positivismo,
o pai do positivismo, ele acreditava que a ciência humana poderia ser tratada como uma ciência exata, que poderia se prever os movimentos, se poderia entender, né, como se entende uma ciência exata, né, você saber o que vai acontecer, saber o resultado, né, e talvez por isso o positivismo hoje esteja, né, deixado de lado, né, exatamente porque o ser humano não é como um corpo que se move, que você vai lá, calcula a massa, está tudo pronto, você sabe quanto tempo que ele vai cair ou quanto tempo que ele vai chegar. O ser humano não é assim. O que eu venho acabando de falar, né? Como que pode o ser humano ser assim no século XXI? Né? Augusto Comte, talvez, se nas suas ideias, ele chegasse, vai evoluir, todo mundo vai ter acesso à educação, todo mundo vai aprender. Não basta só ter acesso à educação que a pessoa aprende. É um inúmero de variáveis, né? Depois nós vamos ter o materialismo histórico também, também não vai entender muito bem tudo isso. Então, por isso, né, o positivismo hoje talvez seja deixado um pouco de lado, né? Hoje a principal corrente aí do pensamento historiográfico é a escola dos análises, né? Até o positivismo, o marxismo, né, que é materialismo histórico, não está tão em voga como antes. As exposições universais transformaram-se em um dos grandes símbolos da Belle Époque. Então, não bastava, né, somente criar, era preciso expor. Né? Então, eles faziam essas grandes exposições apresentando, né, os grandes avanços tecnológicos desse período. E nós vamos ver daqui a pouco, vou mostrar para vocês a exposição em que foi construída a Torre Eiffel em Paris. Foi numa dessas exposições que foi construída. Era para ser temporária, mas só que ela está lá até hoje. Elas funcionavam como mostras dos grandes feitos tecnológicos e da aparente superioridade da civilização ocidental. Então não bastava só criar, produzir, enriquecer. Era produzir, enriquecer e ostentar. E mostrar que era superior. Era preciso mostrar que a civilização ocidental, capitalista, burguesa, industrial, era superior a tudo. Isso aí mostra muito do etnocentrismo da sociedade burguesa. Eu acabei de ver, estava olhando no WhatsApp, acabei de ver o post de uma aluna, me orgulhei muito do post dessa aluna, onde ela mostra ali a imagem de uma criança indígena remando num rio e uma criança branca, né, num rio mais urbano. Né? A criança indígena está no rio limpo, a criança branca está no rio sujo, né? Não dá nem para ver a água, né? Tanta sujeira que tem no rio, sacolas, pets e tudo mais. E aí está escrito lá que aquele de cima, que é o branco, é o civilizado, e o de baixo, que é o índio, é o não civilizado. E isso expõe uma contradição imensa aí dessa ideia de que o progresso material, né, vem junto com o progresso humano. Né? Quem que é civilizado? Aquele que tem que consumir tanto para ser feliz? Ou aquele que é feliz com pouco? Né? E quem que dita quem é civilizado ou não? E o que é importante ou não? Né? Qual que é o nível de progresso de uma sociedade em relação a outra? Né? Quem pode ditar isso? Né? Então, isso me pôs a pensar, né? E me deixou bastante orgulhoso de ver aquele post. No campo das artes, a Belle Époque ficou marcada pelo surgimento das vanguardas artísticas que abriram caminho posteriormente para o modernismo. Então, uma maneira de expor, né, o avanço de uma sociedade é expor esse avanço também nas artes, no entretenimento. A gente vê hoje, né? Não se usa tanto as artes, mas se usa o entretenimento, o cinema, né? Uma série de coisas para mostrar
a superioridade de uma sociedade, né? Não é à toa que os Estados Unidos se mostra tanto nos cinemas, né? Se vai haver uma invasão de alienígenas, quem que eles vão invadir? Vão invadir os Estados Unidos. De onde que vem o homem que vai salvar todo mundo? Vem dos Estados Unidos, né? O Capitão América, o Superman, né? Tudo mais. Então, a parte artística ela não está descolada aí da parte política, da parte, né? O nazismo usou muito das artes para expor o seu regime. Os grandes reis antigos usavam, né? Então nunca as artes, né, estavam descoladas aí do momento histórico, político e científico de uma sociedade. E não foi diferente aí na Bela Época, em que, né, começou a nascer os vanguardistas, né, que deram origem ao modernismo. Modernismo, eu já expliquei para vocês em outras aulas o conceito de moderno, né? Moderno não é aquele mais bonitinho ou mais radical, né? Moderno é aquele que é mais recente, né? Modernidade significa isso. Então, aqui a imagem da exposição em Paris, né? Aqui tinha um grande salão e aqui na ponta desse salão, lá no fundo, que foi construída a Torre Eiffel, né, para essa exposição. Vamos fazer um exercício agora? Vamos fazer um exercício para ver o que a gente aprendeu. Esse exercício é da UERJ. A exposição de Paris em 1889 centrava-se na Torre de Gustave Eiffel, com 300 metros de altura, mais de 7.000 toneladas e 1 milhão de rebites. Tinha duas longas galerias devotadas às belas artes e às artes decorativas. Por detrás ficava o imponente Palácio das Máquinas. A exposição internacional iniciaram-se em Londres em 1851. A Torre Eiffel, um dos símbolos da cidade de Paris, foi erguida para a exposição em 1889, comemorativa do centenário da Revolução Francesa. Então, como eu disse anteriormente, essa torre ficava ali, né? Tinha dois grandes salões, tem o Salão das Máquinas, o Salão das Belas Artes, né? E a torre ligava uns aos outros. Vocês viram a magnitude dela e a importância dela, né? Era para comemorar o centenário da Revolução Francesa. Revolução Francesa que aconteceu em 1789. Né? A exposição estava ocorrendo em 1889. Temos uma imagem aqui. Então, aqui a imagem da Torre Eiffel naquela época. Né? Aqui os grandes salões aqui. Vamos responder agora a nossa atividade. Durante a expansão capitalista europeia do século XIX, essas exposições tiveram como principal objetivo ressaltar a importância da, vamos dizer, cooperação financeira franco-britânica. Cooperar financeiramente com outros? Não, de jeito algum. Modernização tecnológica da produção? Sim, eles queriam expor a modernidade tecnológica, né? As feiras até hoje servem para isso, mas vamos ver as outras. Consolidação das democracias burguesas? Não, a burguesia, ela, no primeiro momento, ela não apoia a democracia, ela apoia reis absolutistas. Então, não. Uniformização dos padrões de desenvolvimento? Também não, né? Uniformizar quer dizer que todo mundo ia ficar no mesmo padrão. E não, a gente sabe que no capitalismo algumas nações, né, se sobrepõem às outras e nem se colocam superiores às outras. Então a resposta correta é a letra B, modernização tecnológica da produção. Aqui, então, a resposta letra B, modernização tecnológica da produção. Então, ficamos por aqui. Espero que tenham
compreendido um pouco mais sobre a Belle Époque, eu encerro deixando de lado aqui essa imagem bonita da feira que aconteceu, né? Você vê um símbolo aí, as locomotivas, e espero que tenham gostado, que tenham aprendido e que tenham sintetizado esse conhecimento. Nas minhas videoaulas eu sempre deixo aí os exercícios do Kahoot, do Quizlet, e eu espero que vocês façam, né? Façam e mostrem que vocês aprenderam. Muito obrigado, fique com Deus e cuide-se bem. Até logo!